Você conhece a lenda de que a Imperatriz Taurisa Cristina nunca deixou de fato o Palácio de Petrópolis? A história começa não nos salões dourados que todos visitam, mas nas trilhas úmidas e nas sombras das araucárias que circundam o Museu Imperial, onde dizem que a carruagem invisível ainda aguarda sua soberana para um passeio noturno. Naquele final de inverno de 1987, a cidade serrana de Petrópolis vestia-se com a névoa fria e persistente que descia da Serra dos Órgãos, tornando as ruas de paralelepípedos escorregadias. Cláudio, um jovem historiador recém-formado e fascinado pelos bastidores da monarquia, havia conseguido um emprego de arquivo no museu. Ele, que era mineiro e tinha o pé no chão dos interiors, inicialmente ria das histórias sussurradas pelos antigos funcionários. Mas o ar pesado e o silêncio denso do palácio à noite começavam a corroer sua descrença. Uma noite, perto da meia-noite, enquanto organizava pergaminhos antigos na ala oeste, a mais afastada e conhecida por seus corredores gelados, Cláudio ouviu. Não era um ranger de madeira, nem o vento. Era o som inconfundível do trotar de cavalos em solo de cascalho, seguido pelo leve tilintar de arreios e o crack-crack, ritmado de rodas de carruagem passando sobre pedras. O som parecia vir de fora, mas estranhamente reverberava dentro da sala, como se a fonte estivesse imediatamente atrás da parede de pedra. Ele olhou pela janela estreita, que dava para uma seção dos jardins pouco iluminada. Não havia nada, apenas a névoa dançando sob a luz amarelada dos lampiões antigos. Intrigado e com a espinha arrepiada, Cláudio correu para a portaria. Seu Zé, o vigilante noturno com cara de poucos amigos, estava lendo um jornal amassado, o copo de café ao lado. Seu Zé, o senhor ouviu isso? Cavalos, carruagem. Parecia que estava passando aqui do lado, perguntou Cláudio, a voz um pouco mais alta do que o normal. Seu Zé sequer levantou a cabeça. A carruagem invisível da Imperatriz, ele murmurou, sem emoção, virando a página do jornal. Ela passeia todas as noites entre a meia-noite e a 1 da manhã. Ninguém vê, mas todo mundo que fica aqui à noite ouve. Dizem que a Imperatriz ainda espera a ordem de Dom Pedro II para ir embora de vez, mas como a ordem nunca veio, ela só fica dando voltas, presa. Nos dias que se seguiram, o fenômeno se repetiu. Exatamente às 00:78, o som da carruagem fantasma preenchia a ala oeste. Cláudio começou a cronometrar. O barulho durava cerca de 2 minutos, sumindo gradualmente como se o veículo tivesse virado a esquina de uma rua longa e silenciosa, mas sempre recomeçando dali a pouco, numa eterna repetição. A curiosidade do historiador superou o medo. Ele precisava de uma prova material, um registro. Com uma câmera fotográfica analógica de tripé e um gravador de rolo emprestado, Cláudio montou uma emboscada na ala oeste. Às 00:05 o silêncio era total, quebrado apenas pelo seu próprio nervosismo e pelo cri-cri insistente de um grilo teimoso. Ele apertou o work do gravador. Às 00:07 o som veio ainda mais alto e claro do que antes, com o fifio longo dos chicotes e o plof-plof molhado dos cascos. Cláudio apontou a lente para o vazio da janela e clicou, usando o flash de magnésio que iluminou a névoa com um brilho espectral. No momento do flash a temperatura na sala caiu abruptamente, e Cláudio sentiu o cheiro inconfundível de camelo e couro antigo invadir suas narinas. Uma sensação gélida, como uma mão invisível em seu ombro, o fez cambalear. No gravador, junto ao trotar, ele ouviu um som diferente. Uma voz feminina, baixa e melancólica, parecendo cantar uma canção de ninar em italiano antigo, um dialeto que a Imperatriz conhecia bem. O som durou mais do que o usual. Quando o som finalmente cessou, Cláudio recolheu o equipamento, tremendo. No dia seguinte, ele revelou o filme. A foto estava completamente escura, apenas um borrão de luz onde o flash atingiu a névoa. Mas o gravador. O áudio capturou perfeitamente o som da carruagem do trote e, inegavelmente, a canção de Nina. Animado, ele levou o gravador a um colega linguista, que confirmou. Era um lamento napolitano do século XIX. Semanas depois, enquanto fazia pesquisas sobre a carruagem real, Cláudio descobriu algo que seu Zé, na sua sabedoria local, nunca soubera: a carruagem particular da Imperatriz, antes de ser levada para a Europa, havia sido mantida em uma cocheira exatamente onde hoje ficava a ala oeste de arquivos. O som que ele ouvia não vinha de fora, mas de um eco espectral aprisionado dentro das próprias paredes do Palácio Sombrio. Ele nunca divulgou a gravação, temendo ser ridicularizado.
Guardou-a como seu segredo. Contudo, em uma noite particularmente fria, Cláudio estava de volta a La Oeste, sentindo-se estranhamente à vontade com o som fantasma. Às 0007 horas, o trotar começou. Desta vez, porém, o som da carruagem não passou. Ele parou. O tilintar dos arreios cessou bem na frente de sua porta. O cheiro de camela e couro se intensificou, e a mesma voz em italiano, agora mais próxima e clara, sussurrou algo que o fez gelar. Finalmente, você veio comigo. Cláudio tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele sentiu o ar frio entrar na sala. As portas de madeira maciça vibraram, e no momento em que a carruagem deveria ter partido, ele ouviu, não o trotar, mas o som de um assento de veludo afundando ao receber um peso. A única coisa que sobrou de Cláudio foi seu casaco sobre a cadeira. Seu Zé, ao fazer sua ronda, apenas balançou a cabeça, dizendo para si mesmo: mais um passageiro para a Imperatriz. O palácio nunca te deixa ir embora sozinho. E em Petrópolis, até hoje, às 0007 horas. Se você estiver perto do Palácio Sombrio, ouvirá o craque das rodas invisíveis, e talvez sinta um frio na espinha, sabendo que a carruagem da Imperatriz tem um novo ocupante.